Olá, pessoal, boa noite. E aqui estamos para a nossa live do mês, a live interativa, onde vocês vêm me trazer as suas perguntas e eu respondo para vocês aqui ao vivo. E boa noite para todos que estão chegando. É bem importante que eu vejo vocês aqui ao vivo, então já vão pensando nas suas perguntas e coloquem aqui qual é a sua pergunta e você vai dizer a sua pergunta. Eu vou te colocar aqui junto comigo ao vivo para que eu veja você falando sobre essa pergunta, porque é muito interessante. Sempre que eu vejo a pessoa, que eu percebo como a pessoa fala, como se expressa, né? Então, a gente consegue identificar aquilo que está atrás do que a pessoa diz e eu consigo dar uma resposta mais direta, mais clara, né? Então, fiquem à vontade e vão se preparando para trazerem suas perguntas. Aí eu preciso que você mencione aqui, eu quero entrar. Manda um recadinho, diz eu quero entrar, eu quero fazer uma pergunta, ou me chama, quero perguntar. E eu vou chamar a pessoa quando a pessoa diz que tem vontade de entrar. Não chamo antes disso, porque às vezes a gente inadvertidamente coloca ali, quero participar, né? Me chama ali naquele botãozinho, né? Pediu para participar, e aí a pessoa não quer falar nada, né? Então eu espero você sinalizar, quero fazer uma pergunta e eu chamo vocês. Enquanto vocês não me chamam aqui, e não esperem muito para o final, porque chega no fim, tem uma porção de pessoas querendo perguntar, não dá mais tempo. Então, enquanto eu aguardo quem vai solicitar aqui para ser chamado para fazer a pergunta, e nós temos espaço, né, para algumas pessoas, aí eu já vou falando para vocês sobre o nosso último volume da comunidade de estudos, que o tema é as constelações e o tempo, o passado, o presente e o futuro. Nós sabemos que quando um cliente traz uma questão, ele vem com aquela questão que é algo do momento presente, né? Eu tenho uma dificuldade nisso, naquilo, tá difícil para mim, eu gostaria eu preciso resolver. Então, ele vem com um tema que o está incomodando no momento presente. E muitas vezes, a constelação vai para um outro lugar, para o passado, e mostra algumas coisas que aconteceram no passado, da família dessa pessoa, por exemplo, e que de alguma forma está conectado com o que a pessoa sente, com essa dificuldade que a pessoa sente no momento presente. Olha, aí tem uma pergunta bem interessante, Regina. Eu posso chamar você para você fazer pergunta aqui ao vivo? Eu gosto de responder as perguntas quando vocês falam, né? Então, Regina, só me diz se eu posso te chamar. Eu prefiro responder com você perguntando aqui, tá? Então é só você dizer, pode me chamar e eu te chamo. Então, essa constelação pode levar para uma situação do passado, até desconhecida do cliente, né? Por isso nós temos a questão dos segredos de família, né? Eu estou aqui cuidando para ver se aquela pessoa sinaliza que eu posso chamá-la para, que é a Regina, se eu posso te chamar para você falar aqui junto comigo. Então, às vezes vai para o passado, né? Pode chamar, sim. Ok. Então, Valfredo está aqui me dizendo que eu posso te chamar, Regina. Já vou te chamar, depois eu continuo o assunto do passado, presente e futuro, que agora é mais importante. Qual é a pergunta dela? Eu já te chamei, então vamos ver se você aparece aqui para eu poder responder a sua pergunta. E vamos ver, a Regina ainda não está aqui. Você precisa aceitar para você entrar.
Vamos ver o que aconteceu aqui com a Regina. Ainda estou te convidando. E você precisa estar no celular, Regina. Se você estiver num computador, aí não vai funcionar. Vamos ver se, enquanto a Regina não entra aqui, né, posso continuar. Então, às vezes, as pessoas... então, vou te chamar novamente, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Às vezes, dá algum probleminha aqui. Vamos ver. Regina. Agora, eu vou te convidar de novo. Que bom que o Valfredo está aqui para observar. Eu não consigo dar conta aqui de tudo sozinha. Vamos ver se agora você consegue. Ótimo. Oi. Você também tem uma assessoria aí. Isso, a gente tem uma assessoria. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Aqui também. Eu preciso da assessoria do Valfredo, senão eu não encontro aqui as coisas também. Imagina. Estávamos sentados aqui em família e todos curiosos na pergunta, né? Em saber qual é o melhor momento para fazer a constelação familiar. Ótimo. É uma excelente pergunta, Regina. O melhor momento é quando a gente sente que precisa mudar algo na nossa vida. Enquanto nós não sentirmos necessidade de mudar alguma coisa, é porque está tudo bem. Não tem nenhum problema. Ou seja, os problemas que a gente tem no dia a dia, a gente está dando conta de resolver. A gente não tem nada importante para mudar na nossa vida. E aí vem uma coisa bem interessante, Regina. Muitas vezes as pessoas têm problemas, por exemplo, uma doença, uma questão bastante importante e que seria muito bom se a pessoa constelasse e visse o que está atrás daquilo e pudesse fazer algo diferente. Mas a pessoa não vem constelar. E Sim. por que ela não vem constelar? Porque ela ainda não pode fazer alguma transformação na sua vida. Então, nós olhamos para isso de uma forma muito respeitosa. Nós nunca podemos dizer para uma pessoa, para você, Regina, para as pessoas que estão aí junto com você, nunca podemos dizer, venha constelar. Não. Porque só a pessoa sabe quando algo na sua vida está incomodando a tal ponto que a pessoa fala, chega, agora eu quero olhar por que isso acontece na minha vida e eu quero fazer algo para transformar isso. Entendi. Me sinto contemplada com a resposta. Agradeço. Sei que esse é o momento para a gente poder, pelo menos para mim, né, poder fazer algumas constelações, principalmente de repetição em família, né? São situações que se repetem em família e que eu mesma não gostaria de que ocorresse mais um momento na minha vida. Exato, Regina. Muito bom. Quando você sente isso, e veja, observe bem, isso não está acontecendo agora, isso vem acontecendo há bastante tempo. Tanto que você diz, são situações de repetição, né? Repetitivas, exatamente. Exato. Só que agora, de repente, você diz para você mesma, agora basta. Agora eu quero olhar para isso e compreender o que eu estou fazendo. E como eu posso fazer algo diferente para que isso não aconteça mais. Então, esse é o momento de você constelar. E a constelação, ela é única. Ela é só para você. Na constelação, outras pessoas não vão poder participar. É só sua. Só você vai ver o que está atrás dessa questão que é sua. E só você vai poder fazer algum movimento para transformar isso. E essa constelação pode ser online? Pode ser que... Pode.
Sim, pode. O que é importante? Que você encontre uma pessoa de confiança que faça um trabalho de acordo com a constelação, eu vou usar o termo verdadeira, tá? Tem muitos tipos de constelação, muitos podem ser benéficos, mas também tem pessoas não bem preparadas e que não fazem um trabalho que vai ser saudável para você. Então é bom você sempre pesquisar, se informar quem é essa pessoa, de preferência, saber um pouco, conversar com essa pessoa, saber como é o trabalho dessa pessoa, há quanto tempo essa pessoa já trabalha com constelação. Faça algumas perguntas até você se sentir segura de que você está, de fato, com uma pessoa que vai fazer um trabalho dentro das ordens da ajuda do Bert Hellinger, dentro de uma constelação original. Porque essa constelação original, por exemplo, é feita uma vez só, não precisa mais. Não tem entrevista prévia. Não tem conselhos, não tem etapas, não tem sessões. Entendi. Isso então, é fundamental. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar um recado para mim, pelo Instagram mesmo, e dizer, né, eu encontrei uma pessoa que faz assim, assim, assim. Isso é o correto, isso é o verdadeiro na constelação, isso é uma forma segura, e eu vou poder te responder. Seria um prazer poder fazer com você, né? Assim eu posso me chamar de você. Então, jovem, né? Claro, mas... Não, Regina, eu já tenho os meus 70 anos. Não, mas não, 70 é o passado, né? Agora vem daqui pra frente, que é a juventude, né? A gente é sempre jovem, tem um coração bonito e puro, e assim se vai, né? Acho que a juventude se dá por isso, não é verdade? Os 70 é o passado, que já viveu, e o futuro é jovem, né? Ainda nem floresceu ainda o futuro, então é assim, né? Por isso que eu acredito que todo mundo é jovem. Você pode também mandar um recado aqui no Instagram. Eu faço constelações online e aí eu posso te explicar como funciona. O Valfredo, que é o meu marido que está aqui junto, é ele que coordena isso. Aí, se você quiser, também me manda um recado e eu te respondo. Tá bem, um abraço, fique com Deus. Muito obrigada, me sinto bem contemplada, tá? Obrigada, aqui estamos em Fanteira e na escuta. Tá bom? Que a gente já começou a Paraíba. Ah, que lindo! Venha nos visitar. Que bom! Será um prazer. Maravilhoso, um lugar maravilhoso. Muito bom. É verdade. Agora, para sair, Regina, você precisa clicar num xizinho que tem aí na sua direita. Veja se você encontra. Beijo. Beijo. Tchau, bem. Obrigada. Ótimo, muito bom. Então, vejam, como uma pergunta de uma pessoa é para muitas pessoas, porque o que a Regina perguntou aqui diz respeito a muitas pessoas, e ela, aqui no final, ela ainda comentou como é que fica em relação, né, ao futuro, né, que no futuro a gente pode fazer tanta coisa. Então, a constelação pode mostrar um pouquinho do nosso passado para apresentar de onde vêm as nossas questões e o que é o futuro. Eu mesma fiquei muito surpresa quando, há muitos anos atrás, quando fui lá para a Alemanha, numa das nossos estudos com Bert Hellinger, ele falou isso. A constelação apresenta o passado e o futuro. E eu escutei aquilo e fiquei pensando, como assim? Como uma constelação pode revelar algo que ainda vai acontecer que nós não sabemos? E depois eu fui compreendendo ao longo dos meus estudos. É lógico, é simples e é evidente. O que vai acontecer no futuro é o movimento que essa pessoa vai poder realizar a partir do presente, daquilo que ela viu e daquilo que ela se propõe a transformar.
Então ela já sabe qual vai ser o futuro dela. Vamos imaginar, gente, uma situação assim. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre tomar os pais, que é algo tão complexo e tão difícil mesmo, né? Que a gente acha que é uma coisa tão fácil, mas não é fácil tomar os pais assim como eles são, sem exigir nada, sem desejar que eles sejam diferentes, sem querer mais nada dos nossos pais. Então, vamos pegar um exemplo que numa constelação, uma pessoa se dê conta de que a dificuldade que ela está passando na vida tem a ver com a falta de aceitação dos seus pais assim como são. Então, ela se dá conta, é algo pessoal, é único, e ela vai perceber e vai se dar conta do que ela precisa. Ela precisa tomar aos pais. E esse tomar aos pais é uma ação que vai requerer muito dessa pessoa. Porque se até então ela criticava os pais, desejava mais, tinha dificuldades em aceitar esses pais, agora ela precisa fazer algo novo a partir daquilo que ela viu. Então ela sabe, o futuro dela vai ser brilhante, maravilhoso e de muito sucesso se ela conseguir tomar aos pais. Ela sabe tudo, sabe o que aconteceu lá atrás, o que levou ela a olhar para os pais dessa forma, sabe que ela viu agora no presente que as dificuldades dela se devem a essa falta de tomar aos pais, e sabe que no futuro ela vai ter que dar esse passo. Mas talvez ela não possa, ou não queira. Então, ela vê o futuro, ela sabe como vai ser, mas talvez ela não tenha condições de fazer isso. Porque é muito difícil, porque ela ainda não compreendeu isso completamente, porque ela não está pronta. Então, na constelação, a gente pode olhar para o passado, podemos aqui no presente nos dar conta do que precisamos e sabemos o que vai acontecer depois. Se eu tomar os passos necessários para fazer as mudanças que a constelação me mostrou. Então, isso fica com o cliente. Eu agora há pouco estava falando que uma constelação verdadeira, uma constelação original, não vai dar conselhos, e não vai dizer o que o cliente tem que fazer. É o cliente que vai perceber, se dar conta e saber qual é o próximo passo que ele vai dar. E só o cliente tem a força para isso. O trabalho do constelador encerrou ali. Quando o constelador, com a sua habilidade, com seu conhecimento, com o estudo, com a prática, trouxe para o cliente aquilo que ele precisava ver, a verdade. Quando o cliente viu essa verdade, o trabalho do constelador está pronto. Agora, o trabalho e a responsabilidade é de quem está constelando. E nós nunca interferimos ou dizemos o que a pessoa tem que fazer. A pessoa já sabe. Como eu falei agora há pouco, né? Talvez não possa, e respeitamos isso profundamente. Nem todos conseguem fazer aquilo que é necessário. Às vezes, conseguem fazer um pequeno passo, dar um pequeno passo, né? Fazer uma parte. E isso já muda. E isso já tem um efeito. Então, é assim, para cada um, no seu tempo, na sua história, né? Então, vamos ver o que mais eu tenho para contar. Quem mais deseja fazer uma pergunta aqui? Olha, você sabe, eu sou professora, eu vou adiante conversando. Então, se mais alguém tem uma pergunta aqui, por favor, sinaliza. Quem gostaria de fazer uma pergunta, é só dizer quero perguntar e me chama. E aí eu chamo vocês. Quem tem clientes, quem trabalha com constelação, quem trabalha com as posturas da constelação familiar em qualquer profissão. A nossa
comunidade de estudos, por exemplo, tem pessoas de várias profissões, na área jurídica, medicina, educação, então psicólogos, advogados, juízes, médicos, professores, todos são bem-vindos e fazem parte dessa comunidade de estudos, onde a gente aprende a praticar as posturas da constelação familiar em qualquer profissão, atendendo a qualquer pessoa. Aí vocês podem dizer, mas um empresário... sim, tem empresários fazendo parte da comunidade de estudos. O que um empresário quer com as posturas? Nossa, gente, tem tanta coisa que o empresário pode saber para contratar um bom colaborador, para saber se esse colaborador de fato está acrescentando ou prejudicando a sua empresa, para saber como lidar quando o colaborador traz uma questão difícil, complexa, quando algo difícil acontece na empresa. Então, como é esse olhar sistêmico, esse olhar ampliado, como é que isso pode ajudar o empresário a resolver problemas? Nossa, a gente tem um volume ali na nossa comunidade de estudos que fala sobre isso. Constelações familiares nas empresas. E tem o depoimento de uma empresária que faz parte da comunidade, ela diz, quando eu descobri um jeito de lidar com os meus colaboradores, me colocando no meu lugar, a minha empresa mudou, as coisas melhoraram, o clima todo melhorou, a produção melhorou. Então, é muita coisa interessante que você pode fazer com a prática da constelação familiar, de Familienstellen, né, do trabalho original de Bert Hellinger, mesmo sem ser constelador. Então, se você é médico, você olha para o pano de fundo dos sintomas, das doenças, e a constelação familiar, Familienstellen, não substitui a medicina, não substitui um advogado, uma decisão jurídica, não, acrescenta. A constelação familiar traz um novo olhar para as questões que envolvem todas essas áreas, né? Daqui a alguns dias nós vamos fazer um trabalho na penitenciária feminina de Joinville. É um treinamento para os policiais penais e os servidores e uma oficina com as mulheres internas, né? As mulheres que estão presas ali, no presídio de Joinville. E aí vocês podem pensar, mas para que isso, né? Por que com essas pessoas? Porque o ambiente dentro de um presídio muda a partir do conhecimento das pessoas que trabalham ali, por isso a gente faz o treinamento para os servidores, os policiais penais, que começam a compreender um pouco melhor a si mesmos, a sua família, e ao que envolve as pessoas que vão parar numa cadeia por terem cometido um crime. Como é que a gente olha para isso? Por exemplo, sem adoecer. E aí tem uma coisa interessante. Tanto os policiais penais, como os médicos, como os advogados, como os professores, muitas vezes adoecem assim mesmo, né? Então eles chegam em casa no final do dia, exaustos, e trazendo problemas para a família, porque não aguentam mais aquilo que eles estão vivenciando ali. Por isso, conhecer sobre constelações familiares, as posturas de Familienstellen, traz um grande esclarecimento sobre tudo o que acontece naquele ambiente e a pessoa finalmente pode compreender e deixar no seu lugar cada situação, não levar para si, não adoecer, né? E aí vocês podem perguntar, muito bem, ok, um treinamento, né, para os agentes, e o que fazer com as pessoas que estão presas? O que muda? Bem, nós não pretendemos mudar nada, não pretendemos mudar nenhuma pessoa, nem sequer eu sei o que essas pessoas fizeram. Sei que elas estão ali cumprindo pena por uma consequência de uma decisão.
de uma escolha, né, que levou essas pessoas a uma consequência e de chegar, então, a cumprir uma pena. Mas o que existe sempre atrás de todas as pessoas? Uma família. E muitas vezes, essas pessoas que estão ali trazem temas, situações que envolvem os filhos, né, que eles tiveram que deixar lá fora, com outras pessoas cuidando, né, ou os parceiros. Em geral, as questões envolvem os filhos e os parceiros, né? Então, essa decisão, essa escolha que fez com que a pessoa agora esteja ali pagando uma pena, também atingiu a família, aos relacionamentos. E é para isso que essas pessoas podem olhar e, com esse novo olhar, observar o que elas podem fazer por elas mesmas para as suas famílias, os seus filhos. E muita coisa muda, mesmo que não seja a nossa intenção. Bem, eu já falei demais aqui, então vamos ver quem tem alguma pergunta, qualquer assunto que vocês tenham para perguntar. Quem gostaria de fazer qualquer pergunta, fica à vontade, em qualquer trabalho que você exerce, né? Eu falei do volume 23, que saiu agora, que é sobre as constelações, passado, presente e futuro, mas o volume anterior também foi muito interessante e ele trata do movimento interrompido, que é uma questão que nós vemos muito e que muitos de nós passam, né? Movimento interrompido. Uma pessoa que não conseguiu chegar até a sua mãe, principalmente até a mãe, ou não conseguiu chegar até o seu pai, e essa pessoa se sente como se algo foi interrompido. Muitas vezes a pessoa se sente congelado para um relacionamento. Não se entrega no relacionamento, não confia, não consegue viver com outra pessoa. E, às vezes, o pano de fundo é um movimento interrompido. Então, o volume 22 tratou disso, né? Aí o volume 21, eu já nem lembro mais, Alfredo, qual é o tema, mas cada mês nós temos um tema diferente, né? E são muitos os temas que envolvem ao trabalho. E no canal que você... Ah, sim, pois é. Também tem um canal lá, um canal do YouTube que tem bastante coisa. Gente, que perguntas vocês têm agora sobre qualquer assunto? Família, filhos, trabalho. Se alguém tem uma dúvida, coloque aqui, vamos ver como é que eu posso responder. Eu gosto de olhar para vocês, por isso que é uma live interativa. Nós temos também um volume que fala, que o título é assim, o que está atrás do que o cliente traz. Então, você recebe lá um cliente, ele te diz alguma coisa, e você percebe que não é aquilo. Como é que você percebe? Como é que você olha e vê, e sente, percebe aquilo que o cliente está querendo te trazer? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Enquanto não vem uma pergunta aqui, fique à vontade. Quem tiver uma pergunta é só sinalizar. Quero perguntar. E aí eu vou falando aqui ainda, né? Nós temos também na nossa comunidade de estudos um grupo de WhatsApp que é exclusivo para quem faz parte da comunidade. E ali eu respondo perguntas. Então, hoje, por exemplo, veio uma pergunta assim, na questão de uma mãe que já tem filhos adultos que moram num outro lugar, né? Como lidar com esses filhos? Porque ela falou assim, eu vi o teu vídeo de tomar os pais. E agora, no meu lugar de mãe, como é que eu olho para a situação de filhos que fazem coisas que não são legais, que não são como a mãe gostaria, né?
Como é que fica isso? E aí a gente lê, né, esse recado e vê nas entrelinhas aquilo que a pessoa não disse. E às vezes a gente, uma palavrinha que a pessoa coloca ali. E, sim, você já disse essa palavra. Você já sabe que tem algo aí a ver com essa situação. E não é exatamente o que você está dizendo. Mas o teu coração já sabe aonde isso vai. Então, a gente treina essa habilidade de poder perceber o que o cliente não falou. Fiquem à vontade, quem tem uma pergunta, eu não consigo ver todos vocês aqui, mas eu vejo, inclusive, tem pessoas aqui que estão na nossa comunidade de estudos, então vamos lá, quem tem uma pergunta? Eu vejo bastante pessoas conhecidas aqui e também pessoas novas que eu não conheço. Fiquem à vontade. Aproveitem. Quando saber que uma profissão é sua escolha ou emaranhamento familiar? Essa pergunta é muito interessante, Johnny. Vamos ter um volume, eu acho que vai ser lá pelo 27, nós vamos tratar especificamente disso. Mas eu posso te dar uma resposta exatamente para você e para outras pessoas que também têm uma questão assim. Só sinaliza aqui para mim se eu posso te chamar ao vivo. É só você dizer, Johnny, pode chamar e eu te chamo ao vivo para escutar. Porque é uma pergunta muito interessante. Vocês já viram como, às vezes, e muitas vezes, com muita frequência, as pessoas mudam? Então eu vou te chamar, Johnny. Vamos escutar de você essa pergunta que é bem legal. E é um tema assim, muito interessante, já te chamei, Johnny. E por isso vai virar, inclusive, um volume. Porque os alunos perguntam muito isso. Olá, Johnny, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá, faça a sua pergunta. Que bom. Pode fazer a sua pergunta de novo. Então, Marilise, eu trabalho na área da educação, né? Aí eu comecei muito bem, assim, empolgada na área da educação. Mas agora eu estou me sentindo tão desanimada que eu fico perguntando para mim mesma, ai meu Deus do céu, será que é uma profissão por escolha minha? Será que sou eu que estou desanimada no momento? Ou será que é alguma coisa com relação à minha família que eu me envolvi nessa profissão? Aí eu fico com dúvida nessas três questões. Se foi realmente uma escolha minha, se é a minha missão mesmo, continuar nessa profissão, ou se é algo a ver com a minha família. Muito bem, Johnny. Olha como é legal quando eu olho para vocês, quando vocês fazem a pergunta. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou desdobrar a pergunta aqui agora para você. E talvez sirva para algumas pessoas, né? Quando você fala assim, eu não sei se é alguma coisa da minha família, o teu olhar vai para cima. Teus olhos vão para cima, como se você olhasse para um outro lugar. É muito possível, provável que sim. Senão você também não traria essa pergunta. Porque no fundo do teu coração já existe essa... eu vou colocar a palavra certeza, tá? Mas já existe dentro do teu coração essa questão. E muito provavelmente também o teu coração sabe para onde isso vai. Quem é ou quem são as pessoas que você honra na tua profissão de professora. Quando você puder constelar esse assunto, Diane, certamente, Johnny, vai aparecer a quem você segue, para onde vai esse teu amor, que faz com que você escolha uma profissão que é sistêmica, que é algo da sua família, que pode ser, por exemplo, algo que a família queria,
Ou, às vezes, algo que alguém da família não pôde fazer. Então você faz. A beleza disso tudo, Johnny, é que quando você compreende o que está atrás da tua escolha, você não precisa necessariamente mudar de profissão. É que daí as coisas começam a ficar diferentes. Olha como você sorriu agora, né? Então, compreender de onde isso vem é um alívio para você. E aí, você pode decidir se você quer continuar ou se você quer abraçar uma outra profissão, vai vir naturalmente para você. Porém, talvez você continue na profissão que você está, só que não mais carregando um peso de algo que não é teu. É verdade. Então, são pequenas mudanças que vêm a partir de uma compreensão. E essa compreensão a gente tem quando a gente olha na constelação para onde isso vai. Entendi. Muito obrigada. Obrigada também pela pergunta. Beijo, fica com Deus. Beijo. Sai. Agora você tem que achar um xizinho. Isso. Vejam, quem está aqui junto, né? Como é interessante que o alívio que nós percebemos, né, no rosto dela, quando eu falei, não precisa mudar de profissão. Eu lembro de um caso de uma aluna da escola Hellinger, né? E essa aluna, então, a profissão dela é ser advogada. E ela vinha também, assim, com uma situação que ela achava que não dava mais para ser advogada e que ela deveria mudar de profissão, porque aquilo estava muito pesado. E eu lembrei agora, porque eu vi o sorriso da Johnny aqui, quando essa moça viu por quem ela fazia isso, e quando ela pôde entregar isso, né? Então, isso não é dela, mas ela veio durante alguns anos honrando a essa história do passado, e isso também é amor, isso foi bonito, isso foi o que ela pôde fazer. Aí chegou num ponto que ela percebeu, tá pesado, eu não preciso mais carregar isso. Mas também não preciso deixar de ser advogada, né? Então foi muito interessante quando ela percebeu, posso agora continuar de uma forma diferente. E a constelação é maravilhosa, porque traz para nós essas respostas que são mudanças muito sutis, né? Como a Regina perguntou ali no começo, o que acontece, né? O que a gente pode fazer? São mudanças muito simples, mas que fazem toda a diferença para o nosso dia a dia depois, né? Para a gente continuar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, deixando com cada um o que é de responsabilidade de cada um. Muito bem, vamos ver se mais alguém tem uma pergunta. Fique à vontade para sinalizar aqui, se você quer perguntar alguma coisa. E nós temos já um volume na comunidade de estudos que fala sobre conflitos no trabalho. E também é muito interessante, porque no trabalho, para o trabalho, nós levamos as nossas dinâmicas familiares. E se nós não resolvemos isso, nós repetimos lá no trabalho as questões não resolvidas na família. Então, vou pegar aqui o tema, né, que a Johnny trouxe a respeito do trabalho, né? Se ela se questiona, será que é essa a profissão e tal? Às vezes tem alguns conflitos, né? Lá no local de trabalho. Conflitos com o chefe, com os colegas, ou com as pessoas que estão abaixo, né, dessa pessoa como colaboradores. E aí a constelação vai mostrar o quê? Que esse conflito com o chefe é um conflito com o pai ou com a mãe
Muitas vezes, e nesse volume onde eu falo sobre os conflitos do trabalho, eu trago exercícios, né? Sempre tem exercícios, boas práticas, resposta a perguntas, é muita prática, né? Formas de praticar. Então, muitas vezes eu pergunto, quando a pessoa traz essa questão do conflito, o seu chefe é homem ou mulher? De repente a pessoa diz, o meu chefe é um homem. E a pergunta é, você tem alguma dificuldade com o seu pai? E é na hora, eu não termino de fazer pergunta, a pessoa diz sim. Não consigo ficar com meu pai, é difícil com meu pai. Lógico. Então, essa pessoa vai procurar, ela vai buscar e vai encontrar um trabalho onde ela tem um chefe homem. Porque ela vai transferir para esse chefe as questões com o pai. E aí ela não vai compreender por que esse chefe não me trata bem, por que esse chefe não reconhece tudo que eu faço, por que esse chefe só me traz dificuldades, porque ali ela está vendo a figura do pai. Às vezes também, dificuldades com a equipe, com os colegas, são dificuldades com os irmãos. Então, é assim, no nosso ambiente de trabalho, nós vamos levar as nossas dificuldades que nós temos na nossa família. E aí, se nós olhamos para isso, compreendemos, e a partir disso, nós mudamos algumas coisas, alguns comportamentos na nossa família, de repente também o nosso trabalho fica melhor, fica mais leve. O que mudou no trabalho? Nada. A questão não era com o trabalho. A questão era com o pai, ou era com a mãe, ou era com os irmãos. Mas a gente não sabe. Isso é inconsciente, né? E aí vocês dizem assim, mas como que a pessoa foi achar um trabalho em que o chefe era o pai? Ou ela escolheu uma empresa? Sim, ela vai direto, e ela vai escolher, ela vai se candidatar, e ela vai decidir por uma empresa que vai ter um perfil, vai ter uma chefe, por exemplo, onde ela é subordinada a essa chefe, se ela tiver dificuldades com a sua mãe. E também nesse volume que fala, né, ali na nossa comunidade de estudos que eu coloco os conflitos do trabalho, no trabalho, eu comento algo que o Bert Hellinger disse uma vez e que eu já disse várias vezes nas salas de aula, né, para os alunos, para os empresários. Se você quer saber se um colaborador vai ser útil para você, vai trazer benefícios e crescimento para a sua empresa, pergunte para ele como é a sua relação com o pai e com a mãe. Simples assim. Porque ele vai refletir no trabalho essa relação familiar. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Vocês veem que eu já vou falando aqui, né? Então, se vocês têm alguma outra questão, podem perguntar o que vocês quiserem. Qualquer tipo de pergunta, tá? E vocês veem como é interessante quando eu olho para o rosto da pessoa e dá para identificar aquilo que a pessoa traz. Eu vejo aqui tem uma pessoa que diz Patrícia Brown. Está falando, uau. Pois é, Patrícia, se você tem funcionários, essa é uma boa dica. Saber como os funcionários, como esse colaborador se relaciona com o pai, com a mãe, com irmãos. Às vezes uma perguntinha muito simples e você já vai identificar que tipo de dificuldade essa pessoa está trazendo para o ambiente de trabalho. Muito bem. Teria muito mais coisas para contar para vocês a respeito do trabalho, mas não tem nenhuma pergunta aqui. Eu vou falando aqui, mas trago algumas perguntas que vocês podem ter um esclarecimento para vocês e para outras pessoas que estão aqui. Como vocês já viram, sempre é para muitos, né? Falando a respeito de trabalho, outro dia uma pessoa fez uma pergunta muito interessante. Ela fez a pergunta até no Instagram. E ela disse assim, que ela tem um negócio
e uma empresa, né, uma atividade, e a irmã dela, que é mais velha, produz algumas coisas que podem ser indicadas nessa atividade, né? Então, ela me perguntou, como irmã mais nova, eu fico mais fraca, eu enfraqueço, se eu indicar a minha irmã mais velha para fazer algumas coisas para o cliente, né, dentro do contexto aqui do trabalho que eu vou oferecer na minha empresa? E a minha resposta foi rápida para ela, é claro que não. Você não enfraquece, como irmã mais nova, você se fortalece. Quando você indica o trabalho da sua irmã mais velha. E aí eu convido vocês até a pensar, né? Porque eu gosto de colocar para os alunos assim, vamos sentir como é, né? Vamos olhar o que enfraquece, o que fortalece. Então, minha pergunta aqui para vocês. Imaginem uma pessoa como uma irmã mais nova, que tem um negócio, que tem uma empresa, você é um cliente, você vai até lá, contratar esse negócio, e essa pessoa te explica, faz toda a proposta, o projeto do negócio, e essa pessoa diz, a minha irmã mais velha trabalha com isso, né, com esse determinado produto, que pode também ser interessante para você. Então, é uma escolha sua, está aqui uma indicação da minha irmã mais velha que trabalha com isso. Então, como é que vocês se sentem? Para mim, me vem, né, uma sensação de segurança. A pessoa está indicando a irmã mais velha que faz um trabalho que certamente é um trabalho bom, que pode agregar junto com o dela. Eu teria confiança nisso. Então, é muito bom. E é muito interessante que vocês trazem assim, essas perguntas simples, mas que são muito proveitosas, né? Para todo o trabalho que vocês exercem, para qualquer tipo de trabalho. Então, vamos lá. A gente está falando de trabalho, falando em várias situações aqui, constelação, como fazer, onde fazer, e vamos ver se mais alguém tem uma pergunta, senão a gente já pode encerrar por aqui. Se ninguém mais tem o que perguntar, fiquem à vontade também para mandar suas perguntas aqui pelo Instagram. E também, se quiserem saber mais sobre a comunidade de estudos, que é muito interessante, é uma... Sim? Então, o Valfredo pode indicar para vocês. E é uma comunidade de estudos que fortalece para qualquer profissional. Inclusive, gente, pessoas que acabaram de se formar em constelações familiares. Porque você faz uma formação e aí você vai trabalhar com isso, você fala, nossa, essa situação que me apareceu aqui, eu nunca vi no curso. Claro, tudo é novo. Então, é para fortalecer vocês. Ok. Tudo de bom para vocês. Agora eu vejo aqui a Célia, que bom. A Virgínia. Virgínia, você tem uma pergunta? Vamos aproveitar, eu já ia encerrar, mas então posso chamar você aqui? Virgínia já sabe como funciona, então vamos ver, eu já vou tentar chamar aqui, se ela puder participar, né? Então, antes de encerrar, ainda vou chamar a Virgínia, que vamos ver onde você está, que eu não estou achando aqui. Aqui. Já convidei você, Virgínia. A Virgínia faz parte da nossa comunidade de estudos, então já sei que eu posso te chamar direto, né? Tudo bem? Como vai? Boa noite. Eu tenho uma... Boa noite. Que talvez seja, assim, uma de muitas pessoas. Recentemente, eu estou mobiliando um apartamento, então eu contratei, eu e o Hans, a gente contratou marceneiros, e era uma empresa, o projeto era mais detalhado e tal. E eu comecei a perceber, conversando com outras pessoas, que quase 100% das pessoas que contratam esse tipo de serviços
tem problemas. E os nossos problemas começaram já lá em setembro e a gente está em abril e não acabou ainda. Dentro do olhar sistêmico, tem algo nisso? Tem algo nesse serviço específico que todo mundo reclama, ninguém entrega o que se diz, né? Não cumpre o que se diz. Como a gente pode ver isso? Bem interessante a tua pergunta, Virgínia. Muito interessante. Porque você trabalha com isso, né? Você é consteladora, você ajuda as pessoas dentro da tua área terapêutica, né? Junto com as posturas da constelação. Então, você sabe que tem alguma coisa a mais, né? Claro, sistemicamente, a gente atrai as pessoas que a gente precisa para um aprendizado, né? E certamente, quando você contrata alguém, não é por acaso. Então, você permitiu. Você sabe que a gente faz muitas vezes fazemos exercícios em que, nas nossas aulas, em que a gente diz para uma outra pessoa na nossa frente, um representante de alguém com quem eu tenho uma dificuldade, e eu digo para essa pessoa, eu permiti. Então, talvez esse seja um exercício interessante de você fazer, visualizando essa pessoa com quem você assinou esse contrato. Permitir que você entrasse na minha vida, porque você escolheu essa empresa. E aí, eu posso te dar um exemplo, e olha como você trouxe algo bem interessante aqui. Neste final de semana, foi no sábado passado, então antes de ontem, né? Eu estava conversando com minha filha, que contratou um serviço de marcenaria para o apartamento dela, que ficou perfeito, que não deu problema nenhum, que entregaram antes da data. Ela ainda comentou, olha só que coisa interessante, a gente ouve falar de pessoas que têm tanto problema, né? Eles me atenderam super bem, eles fizeram o trabalho de primeira, cumpriram tudo e ainda entregaram antes da data prevista. Aí o Valfredo está dizendo... aí a minha filha até brincou, porque ela disse assim, acho que você conhece a Lara, né? Aí a Lara ainda falou assim, aí eles vieram assim, ainda acolchoaram o chão, eu falei para eles, não precisa, o piso não tá bom não, a gente vai deixar tudo bonitinho. Olha só. Você vê, isso foi uma conversa agora, do sábado, né? Então, Virgínia, eu confio plenamente, você sabe disso, nada é por acaso. O que está atrás disso? Muitas vezes, as pessoas contratam algum tipo de serviço, não especificamente esse, mas qualquer serviço, qualquer compra um imóvel, compra um terreno, compra alguma coisa, e sai perdendo. Porque ela precisava passar por aquilo, às vezes, para equilibrar algo, né, do seu próprio sistema, da sua vida, né? Eu já causei prejuízo para alguém, agora alguém me causa prejuízo, né? Então, saber o que está atrás, eu não posso te dizer agora porque a gente não sabe, é uma questão sua, mas algo tem para que você contratasse exatamente essa pessoa. O que pode ser interessante? E aí, para todos, né, que estão nos ouvindo. Quando você faz um exercício assim, que você olha para essa pessoa e você assume a sua responsabilidade. Porque você contratou. E não foi por acaso. Foi tua escolha. Quando você assume essa responsabilidade, talvez algo possa se modificar. Porque a tua parte foi resolvida. Sim, sim. Sim, e foi... E aí vem surpresas, né? Por exemplo, algo pode mudar, que o serviço pode dar certo, ou essa pessoa desiste, fala, não vou fazer mais, te indeniza, vai embora, ou essa pessoa diz, algo aqui mudou, nós vamos fazer uma coisa diferente, enfim. Algo pode se transformar a partir da tua própria transformação. E foi tão curioso, porque para a gente ter um resultado, eu tive que sair no meu natural.
né? O Hans também, nós somos pessoas tranquilas, calmas. Então a gente teve que ser mais firme. Ainda falei, nossa, eu acho que a gente sorri demais. Talvez seja o erro também, a postura de como tratar. Sim. Agora, olha, observe o que você falou, Virginia, que é muito interessante. Nossa, eu adoro quando vocês estão aqui ao vivo. Veja, você trouxe aqui uma coisa bem interessante. Você trouxe essa questão. Talvez a gente sorri demais. Talvez a gente é bonzinho demais. Isso. Quem foi bonzinho demais na sua família, na família do Hans? Quem é bonzinho demais? Quem é permissivo demais? Você pensar. Aí tem lealdades. Exato. Você vai descobrir lealdades, porque você trouxe essa frase. Sim, sim, faz sentido. Muito, muito sentido. E quando você diz assim, nós tivemos que sair do nosso normal, né? Então, será que o normal nas famílias de vocês é ser bonzinho, ser compassivo, ser indulgente, aceitar e sorrir, mesmo quando a outra pessoa não cumpre? Verdade. E aí você vai descobrir a quem vocês estão sendo leais. Quando você descobre isso, nesse exercício que você faz com outra pessoa na tua frente, que você assume essa responsabilidade, você já pode dizer para essa pessoa por que você fazia isso. Vou fazer. Boa sorte. Beijo. Beijo, Virginia. Tudo de bom. É muito interessante, né, gente? Como coisas do nosso dia a dia trazem respostas para nós que vão tão adiante, né? Tão além dentro do nosso maravilhoso sistema. E sempre vão mostrar para nós aonde vai o nosso amor. Muito bem, então agora a gente pode encerrar depois dessa pergunta que a Virginia trouxe, que foi muito interessante. Eu desejo tudo de bom para vocês. Um beijo e até a nossa próxima live na segunda-feira do mês de maio. Vai ser logo depois do Dia das Mães, no dia seguinte do Dia das Mães. Então a gente se encontra lá, gente. Até lá. Beijo para todos.